No coração do litoral cearense, cercado por dunas e lagoas, está Jericoacoara, um dos lugares mais fascinantes do Brasil. Por muito tempo, Jeri foi apenas uma vila de pescadores isolada entre as dunas do sertão e o mar. Mas hoje, é um dos destinos mais desejados do país. E mesmo com toda a fama, este lugar ainda guarda uma energia única, simples e acolhedora. Vamos passar alguns dias explorando esta região e mostrar todos os encantos do vilarejo de Jericoacoara, as belas paisagens que vemos por aqui e também um pouco do sossego do vilarejo de Preá, que fica a poucos quilômetros de Jeri, mas é um lugar que vem ganhando espaço no turismo regional pelas belas acomodações e prática de esportes como kitesurf. Então vem com a gente explorar a região de Jericoacoara, no Ceará. E antes de mostrar todas as atividades que tem para fazer aqui na região, a gente tem que passar algumas informações bem importantes para vocês chegarem até aqui. A primeira delas é que existem 2 aeroportos próximo à vila de Jericoacoara. O primeiro deles é o próprio aeroporto de Jericoacoara e o segundo, que é o aeroporto mais conhecido, que é o aeroporto de Fortaleza, que fica a mais ou menos 4, 5 horas de distância daqui. A maioria dos turistas acabam optando por ir para Fortaleza, já que recebe a maior parte dos voos aqui da região, consequentemente a gente consegue encontrar preços mais acessíveis. E para você que chega no aeroporto de Fortaleza, como foi o nosso caso, existem algumas opções de transporte para chegar até aqui a vila de Jericoacoara. E a forma mais barata de sair de Fortaleza e chegar aqui até Jeri é através de transporte público com ônibus. Existe a empresa Guanabara, que oferece os trechos de Fortaleza até aqui a vila de Jeri, e isso custa por volta de 115 a 150 por pessoa. Mas infelizmente, por ser o meio de transporte mais barato, ele acaba demorando um pouco mais, e essa viagem pode durar cerca de 7 horas. E para você que quer uma opção mais rápida para chegar aqui em Jeri, existem os transfers. Aí você pode escolher entre 2 modalidades diferentes. O primeiro deles é através de transfers privativos, e esse trecho custa por volta de R$ 750 o carro para até 4 pessoas. Ou você também pode optar por transfer compartilhado, que custa de R$ 200 a R$ 250 por pessoa. E para você que está vindo de Fortaleza aqui para Jeri e pensa em alugar o carro, talvez essa não seja a melhor opção. Isso porque veículos particulares são proibidos de transitar aqui dentro da vila. Então, se você vier com um veículo próprio ou alugado, você vai ter que deixar no estacionamento, que fica logo na entrada. E a gente pesquisou, não sei se os valores estão atualizados, mas é cerca de R$ 40 por dia. Então, aqui dentro da vila de Jeri só podem andar os veículos autorizados. E a vila de Jericoacoara é uma vila bem pequenininha que está localizada dentro do Parque Nacional de Jericoacoara. Então, assim que a gente chega, a gente tem que pagar uma taxa ambiental obrigatória para todos os turistas aqui do município. Então ela custa R$ 41,50 e ela é válida por até 10 dias. E como vocês sabem, em todos os nossos vídeos a gente gosta de trazer recomendações de hospedagem e esse não vai ser diferente. E olha só que lugar incrível que a gente chegou hoje. E agora a gente veio ver o pôr do sol nas famosas dunas de Jericoacoara, também conhecidas como Dunas do Pôr do Sol. E o pôr do sol vai rolar bem aqui na nossa frente, e esse é o point. Todo fim de tarde todo mundo vem para cá exatamente para ver o pôr do sol, que é um dos mais bonitos aqui dessa região e está quase rolando. E essas dunas estão cada vez ficando mais famosas, mas infelizmente não é por um bom motivo. Essas dunas tinham aproximadamente 60 metros de altura alguns anos atrás,
mas conforme a ação da erosão, que é um processo natural, a erosão através dos ventos, e também pela grande quantidade de pessoas que vêm aqui todos os dias, esse processo está sendo acelerado e, consequentemente, está tendo uma perda da sua altura. Infelizmente, hoje em dia são poucos metros que restaram aqui, mas ainda assim é um lugar super turístico aqui e vale muito a pena conhecer, principalmente para ver o pôr do sol. E agora a gente está no mês de junho, esse mês que dá início à alta temporada aqui na região. O período das chuvas acabou de passar e a gente consegue ver algo muito bonito que acontece aqui nessa região, que é o aparecimento de lagoas formadas pela água da chuva, como essa lagoa aqui, que é formada por água doce, que está atrás de mim. A gente consegue ver em vários lugares por entre as dunas que a gente tem por aqui. E esse período coincide também com o início da temporada dos ventos aqui na região. Então muitas pessoas de diversas partes do Brasil e do mundo vêm até aqui em busca de esportes que utilizam vento, como é o caso do kitesurf. O kitesurfing é um dos esportes mais praticados na região por conta dos ventos. Como vocês podem ver, está ventando bastante aqui. E a temporada inicia mais ou menos agora, em junho, e vai até novembro. E é um esporte assim que muitas pessoas vêm aqui buscando ele. A gente não praticou o esporte ainda, mas a gente está criando coragem para tentar fazer uma aula nos próximos dias. Acho que deve ser uma atividade bem interessante, principalmente por conta dos ventos aqui na região. E a gente está esperando o pôr do sol agora nas dunas. E lá ao fundo a gente consegue ver várias pessoas praticando kite. Tinham pelo menos umas 3, 4 pessoas, bem aqui pertinho da praia a gente consegue ver. Então é algo que atrai muitos turistas para cá também. E agora a gente veio no centrinho da vila de Jeri. Vamos jantar daqui a pouco e mostrar um pouquinho para vocês, sentir como que é a vibe dessa cidade. A gente já falou outras vezes para vocês, mas aqui as ruas são todas de areia, não passam carros praticamente, só as pessoas indo e vindo. Acho que isso que também traz um charme bem legal para esse lugar. E a gente vai procurar alguns restaurantes, a gente está pensando em fazer um passeio amanhã também. A gente vai dar uma olhada nos restaurantes, lojas, a gente está pensando em comprar umas lembrancinhas também, mostrar o preço para vocês. Então, bora lá que a gente vai mostrar mais um pedacinho desse paraíso aqui para vocês. E esses aqui são os mascotes oficiais da Vila de Jeri, a gente encontra eles por todos os lugares, inclusive na cidade. E eles são bem bonitinhos, são bem pequenininhos também, mas a gente consegue ver vários deles por aqui. E não existe praia aqui no Brasil sem caipirinha, nosso drink famoso aqui do país. E a gente tem aqui em frente à praia várias barraquinhas que vendem caipirinhas de diversos sabores, comidas também. A gente está no finalzinho da rua principal e aqui na frente acho que é um dos poucos lugares que tem os hotéis à beira-mar aqui. E do lado de lá ficam umas pedras e para frente ainda é a famosa Pedra Furada, que a gente ainda não foi, a gente deve ir nos próximos dias. Mas essa aqui é a noite de Jericoacoara e a gente está no meio da semana e ainda assim é bem badalado e está bastante cheio de gente também. E a gente pegou para experimentar essa bebida que chama Pôr do Sol. É um mix com essa frutinha aqui, que é uma frutinha típica. Ele deu pra gente experimentar, é bem azedinha, com morango e cachaça ou vodka da preferência de cada um. Bem bom, dá um contraste bem bom. O docinho do morango com o azedinho dessa outra fruta.
Bem bom, tá aprovado. E caminhando aqui pelas ruas, a gente passou na frente de uma agência de passeios e o cara que estava na porta chamou a gente. Foi tão rápido que não deu tempo nem de gravar, mas informações importantes para vocês. Existem basicamente dois tipos de tours que saem daqui da Vila de Jeri e basicamente é lado leste e lado oeste. Então a gente pode escolher algumas atrações dependendo de cada lado. De acordo com o tour também. Existem tours privativos e tours compartilhados. Obviamente, o compartilhado vai ser mais barato. Então, a informação que o cara passou pra gente é que tour compartilhado, para esse que a gente está fazendo, que a gente vai fazer amanhã, spoiler já, R$60 por pessoa. Isso não está incluso as entradas dos lugares que a gente vai visitar. E a outra opção que a gente escolheu também foi pegar um buggy, que podem ir até 4 pessoas. E no nosso caso a gente deu muita sorte, porque a gente estava lá na loja e tinha uma moça que estava querendo fazer esse passeio também, com um buggy. Então deu certo da gente fazer junto, a gente vai fazer compartilhado entre 3 pessoas, mas a vantagem da gente fazer com buggy é porque a gente consegue ter um roteiro mais modificado, então a gente pode escolher as atrações que a gente vai fazer desse lado leste, e a gente tem um pouco mais de liberdade, flexibilidade e um pouquinho mais de tempo também. Então vai ser bem interessante. O preço do buggy é de R$350 por dia, então a gente já estava pensando em fazer alguma coisa mais ou menos assim, mais aventura, então ficou melhor pra gente porque a gente está dividindo e ainda assim a gente vai conseguir fazer algumas atrações específicas que a gente está querendo fazer. Então tenho certeza que vai ser bem legal. Todo mundo sabe que Jericoacoara não é o destino mais barato para se visitar aqui no Brasil, mas é claro que a gente tem opções mais econômicas e a gente está aqui para mostrar isso para vocês também. Paralelo à avenida principal, que está do lado do meu lado direito, a gente tem essa rua aqui com diversos quiosques que estão funcionando aqui. E tem um bem famoso que se chama Barriga Cheia, que basicamente você come à vontade por R$20 apenas. Então o pessoal ali dá um pratinho de marmita para você, tudo que couber ali dentro, e você conseguir colocar lá, por R$20. Então a gente, no primeiro dia que chegou aqui, comemos ali. É realmente uma comida muito boa, muito gostosa, tem bastante variedades também. Arroz, tinha feijão, macarrão, saladinhas também, então tem bastante coisa, e carne assada também. Por R$20, assim, o paraíso é realmente muito barato, em compensação de outros restaurantes mais caros que a gente tem aqui. E então fica mais essa dica de comida boa, para quem come comida de rua, claro, e bastante econômica também. E não vou mentir para vocês não, o pratinho ele é bem pequenininho, mede mais ou menos 2 dedos assim, mas cabe muita coisa, a gente colocou bastante coisa, tem até um tanto bom de opções para a gente escolher também. E depois que a gente enche o pratinho, ele coloca carne assada. Então aqui pra gente tem frango, tem linguiça, tem carne de vaca, e ficou um pratinho grande até. É um prato que eu não dou conta de comer sozinho, por isso que a gente só pegou um, eu e o Bruno vai dividir. No primeiro dia que a gente comeu aqui, a gente também dividiu e a gente saiu bem satisfeito. Então acho que valeu super a pena, principalmente pelo preço, e o sabor também estava bem bom. Vamos ver se hoje está bom também. Bom dia, e como a gente falou para vocês, hoje a gente vai fazer um passeio bem legal, que é um dos principais passeios para se fazer aqui em Jeri. E a gente está indo fazer o passeio do lado leste. Acho que é o mais interessante, o que o pessoal recomendou a gente fazer. E é um passeio que o pessoal vai buscar a gente mais ou menos 9h30, e a gente volta às 4 da tarde, e a gente vai conhecer alguns lugares bem legais. A gente está bem empolgado para o dia de hoje.
E esse aqui é o bug que a gente está fazendo o passeio hoje. Então ele cabe em 3 pessoas aqui atrás e uma pessoa ali dentro, na frente. E é bem tranquilo, achei que ia mexer bastante, mas até agora foi bem tranquilo. E como a gente decidiu por meio que alugar a diária do bug, a gente pode fazer as atrações que a gente quiser. Então, se a gente fosse fazer um roteiro convencional, passaria em vários lugares e acabaria que ficaria muito pouco tempo para fazer cada um. Então a gente também optou por alugar o bug, a diária do bug, porque a gente pode fazer as atrações que a gente mais quer visitar e a gente tem uma flexibilidade maior porque a gente pode passar mais tempo nas atrações mais interessantes para a gente, como as lagoas. E o primeiro ponto do nosso passeio fica bem próximo à cidade, fica entre Jeri e Preá, que é uma vilazinha que está logo aqui na nossa frente, fica uns 20 minutinhos só, que é a Árvore da Preguiça, que é uma árvore, é um símbolo aqui de Jericoacoara. Tem esse nome porque ela é toda deitada, isso é por conta da ação dos ventos que ela foi crescendo, então ela foi crescendo nesse formato deitada, ela foi crescendo no chão mesmo, e é um dos pontos principais que a gente passa por aqui. Mais uma paradinha rápida aqui, contemplativa apenas para a gente tirar foto. Chegamos agora na Praia do Preá, que é um lugar que fica mais ou menos uns 30 minutos lá de Jeri. É uma vila bem famosinha também, é uma vibe um pouquinho mais diferente, um pouquinho mais calma também. E aqui o pessoal já está fazendo fila, porque tem um marco ali. E a gente chegou agora no Buraco Azul, que é um dos lugares mais conhecidos e mais visitados aqui da região de Jericoacoara. E como vocês podem ver, é um lago bem grande, bem bonito e todo azul. E chegando aqui, cada um tem que pagar uma entrada de R$30 e a gente fica por volta de 40 minutos a 1 hora. E tem uma plataforma ali que o pessoal costuma pular. E o pessoal estava falando que aqui ele é um pouco mais fundo, mas tem uma parte rasinha lá no fundo, que o pessoal consegue entrar também. E tem algumas barraquinhas, alguns quiosques, dá para comer alguma coisa, beber alguma coisa aqui também. E a gente gostou bastante desse lugar. E o nosso guia estava contando pra gente um pouquinho da história aqui desse lugar, que era para ser uma lagoa natural, mas hoje em dia não é tanto assim. E quando eles foram construir o aeroporto aqui da região, era mais ou menos nesse lugar aqui. Eles começaram a fazer algumas escavações nesse terreno aqui e começou a chover e logo eles viram que a água ficou azul. Então a partir daí eles expandiram esse buraco aqui e é o que a gente consegue ver aqui hoje. E olha só o paraíso que a gente acabou de chegar. Esse lugar se chama Lagoa Azul e é um lugar realmente muito, muito lindo. A gente tem esse rio, água clarinha, cristalina, bem bonito mesmo, contrasta com a paisagem, tem umas gramíneas aqui. E a atração desse lugar é o restaurante, que fica ali no fundo, e o pessoal tem que usar essa jangadinha, que está bem aqui, para fazer essa travessia. A gente decidiu só ficar por aqui mesmo. Mas para quem se interessar, tem restaurante do lado de lá. Então o trecho, ida e volta por pessoa é R$30 e vale muito a pena também. Mas a gente vai almoçar em outra lagoa que fica aqui próximo. Mas a gente está realmente encantado com esse lugar. E o charme, acho que além da beleza do lugar, é o barquinho e o pessoal praticando kitesurf também. E
E a gente chegou agora na Lagoa do Paraíso, que é um dos lugares mais bonitos e mais visitados aqui da região de Jeri. Ela é uma lagoa natural e olha só, bem clarinha a água aqui. E o motorista do nosso bug está contando pra gente que geralmente essa água é um pouco mais clara, mas por conta das chuvas, teve algumas chuvas nos últimos dias, então ela fica um pouquinho mais turva, mas o lugar aqui é bem bonito. E o nível da água aqui está muito mais alto do que geralmente é, então tem as construções ali, a gente consegue ver que a água está bem ali pertinho. Por conta das chuvas também, o nível da água está bem mais alto, mas geralmente não é assim. Esse espaço todo que a gente está aqui é de areia, então é mais tranquilo para o pessoal ficar também, mas tem algumas mesas que, se quiser almoçar aqui embaixo, também é possível. E a gente veio para o Caraúba, que é uma das duas opções que tem para a gente visitar aqui, e a gente acabou de pedir essa caipirinha para a gente começar os trabalhos. As opções aqui não são tão baratas, mas é mais barata do que o Alchemist, pelo que o pessoal contou pra gente. E é uma outra alternativa, um outro lugar bem bonito também. Tem essa estrutura com restaurante. Tem uma outra parte lá em cima, que fica logo na entrada, a gente vai mostrar também para vocês, com a parte de banheiros. E é bem bonito o espaço aqui. Vou mostrar para vocês alguns dos preços daqui. Que são algumas bebidas que eles têm. Refrigerante por volta de 8 a 10 reais. Caipirinha, a gente pediu essa aqui de 22. Tá uma delícia. Não achei o preço tão caro assim. A gente pagou quase que isso em uma barraquinha ontem na frente da praia. Daqui tem outras opções de bebidas. E daqui petiscos, tem algumas saladas, tem massas também. E de preços variados. Camarão, batata frita. E a gente pediu essa porçãozinha de arroz de R$15,90. Purê de batata, tem vinagrete, farofa, diversas opções. E a gente pediu arroz branco, vinagrete e feijão. E a última parada agora do nosso passeio, na Lagoa do Amâncio. Essa é a lagoa que a gente passou no dia que a gente chegou aqui. Então, para a gente entrar na cidade, a gente passa exatamente por esse lugar aqui. E é realmente muito bonito. Infelizmente, está um pouquinho fechado o tempo hoje, mas no primeiro dia que a gente veio aqui, tinha bastante sol, estava bem bonita a cor da água. Última parada do nosso passeio. Então, é bem rapidinho, só para a gente tirar fotos. A gente está agora nas dunas, a gente vai subir mais um pouquinho. O pessoal também pode caminhar, nadar aqui na lagoa. É uma lagoa também de água doce, formada pela água da chuva. Então é um cenário bem bonito, bem parecido com os lençóis também. A cor da água, agora não dá para ver tanto porque o sol está um pouquinho fechado por conta das nuvens, mas é um lugar bem bonito. E estamos indo agora fazer uma aula de kitesurfing. Como a gente já mencionou antes, essa região é muito privilegiada por conta dos ventos. E exatamente agora, começo de junho, começa a alta temporada, temporada dos ventos aqui na região também. E a gente está indo agora fazer a nossa primeira aula. A gente não tem nem ideia, mas eu tenho certeza que vai ser bem bacana. A gente vai fazer com o pessoal aqui, da nossa pousada mesmo. E o pessoal vai buscar a gente daqui a pouquinho, 12h30, e a gente vai para lá conhecer um pouquinho. O pessoal vai explicar também como que funciona o esporte aqui na região, o quão importante é também, porque muitas pessoas vêm de diversas partes do Brasil e do mundo exatamente para praticar o esporte. E agora a gente chegou no exato local que a gente vai fazer a aula de kite. E é um lugar bem bonito, mas que venta bastante. Foi uma aventura para chegar aqui. A gente veio nos carros de transporte aqui, então a gente vem com vento na cara, muita areia, então
passem protetor, porque também o sol aqui é muito forte. Tragam óculos de sol, porque bate o vento, traz areia também. Mas a gente vem praticamente todo o trajeto passando do lado da praia e é uma cor assim, bem bonita a cor do mar, as areias, as dunas. É um lugar bem bonito. E a gente chegou em uma praia que fica um pouquinho afastado de Jeri, fica um pouquinho depois da vila de Preá também. E a gente tem uma paisagem bem bonita, tem uns barquinhos ali na frente. E daqui a pouco a gente vai começar a nossa aula. Fazer uma aula de kitesurf é uma das experiências imperdíveis da região. Começamos colocando todos os equipamentos de segurança e em seguida partimos para a aula teórica, onde aprendemos a montar o equipamento e manter o kite estável no ar. Depois de ganhar um pouco de familiaridade com os comandos, seguimos para a parte prática na areia da praia, onde entendemos como posicionar o kite para cada movimento que queremos executar no mar. Somente quando desenvolvemos mais controle é que vamos para a etapa final, finalmente dentro do mar. Apesar de parecer simples, o kitesurf exige bastante coordenação. Um pequeno movimento é suficiente para fazer o kite mudar de direção de forma brusca. Ainda assim, foi uma experiência incrível, divertida e desafiadora. E com certeza é algo que faríamos novamente. Vamos fazer um bate-volta de 2 dias até o vilarejo de Preá, antes de voltarmos para mais aventuras em Jericoacoara. Aqui vamos nos hospedar em uma das pousadas mais charmosas e aconchegantes da região, o Rancho do Peixe. Um refúgio que combina tranquilidade, conforto e aquela atmosfera única do litoral cearense. E agora a gente veio para a região do Preá. E para quem não conhece, Preá é uma outra vila que fica mais ou menos 30 minutinhos lá de Jeri. Diferentemente comparado com Jeri, aqui é um pouco menos turístico, no sentido do turista comum. As pessoas vêm aqui para Preá buscando basicamente a prática do kitesurfing, que é o esporte que a gente já fez aqui, que utiliza os ventos, prancha, as ondas. Então a gente veio para cá, curtir uns dias por aqui e vamos começar agora um tour pelo nosso hotel, que a gente chegou ontem. Vamos ficar 2 noites aqui e a gente veio basicamente para curtir o lugar, mais para descanso também. Como a gente já fez aula de kite, a gente vai ficar aqui na praia, descansando, curtindo, que por sinal é uma praia bem bonita também. Então bora de tour pelo nosso quarto, na verdade pela nossa cabana. E o estilo aqui é um estilo bem, assim, incrível também. Traz diversos elementos do Nordeste brasileiro e a gente vai mostrar para vocês. Então sejam bem-vindos à nossa casinha. Logo aqui na entrada a gente tem essa porta, na verdade todo esse espaço aqui se abre, a gente consegue ter uma vista melhor ainda para a praia que está aqui na nossa frente. Como venta bastante, fica bem arejado o lugar, tanto é que a gente não tem ar-condicionado aqui, o pessoal falou que realmente por conta disso, por conta da posição que a gente está, dos ventos também, então acaba que não é necessário. Então olha só esse espaço, que bonito, é um espaço bem amplo, bem aconchegante também. Então vamos lá, começar por aqui. A gente tem desse lado de cá, quando a gente entra, a cama principal, que é uma cama de casal, bem bonita também, que fica no centro do ambiente. E desse outro lado aqui, que é onde eu tô, a gente tem mais outras 2 camas. E essas 2 camas, claro que o pessoal pode dormir também, se quiser. E a gente tem janelas que dá literalmente ali pro marzão, aqui na nossa frente. E hoje, felizmente, o dia tá fazendo bastante sol desde cedo, então a cor do mar tá bem bonita, um azul bem bonito, umas ondas, mas são ondas não muito altas, então a gente consegue ir nadar sem problemas. Como eu falei aqui, a gente tem outra janela, e os detalhes acho que é o que mais chama atenção. A gente tem tudo aqui basicamente construído com madeira,
Então a gente tem um estilo simples, mas também muito aconchegante. Todos os detalhes que a gente tem aqui, das almofadas bem coloridas também, os banquinhos feitos de pedacinhos de madeira, acho que o que torna o lugar mais aconchegante e a experiência mais incrível mesmo que a gente tem aqui. Então todos os detalhes, madeira, corda, aqui a construção feita, como eu falei, no estilo bem, algumas construções nordestinas que usa barro com madeira para a confecção das casas. Então é bem legal o pessoal trazer isso aqui para uma estrutura de hotel. Então desse primeiro lado aqui a gente tem o banheiro. Ali todo o espaço ele é, como eu falei, bem arejado. Aqui a gente tem pia com espelho, algumas outras coisas, armários e cabide do lado de cá. E aqui a gente tem simplesmente um chuveiro com uma área aberta aqui em cima. Dá um charme bem grande também. Bem bacana, a todo momento a gente sente a brisa do lugar. E vamos seguir aqui, vou mostrar para vocês. Aqui a gente tem uma outra janela, que isso aqui abre tudo também. A gente tem cafeteira, que a gente pode fazer chá, café. Nossas baguncinhas que não podem faltar aqui. Computador, a gente estava trabalhando. Frigobar. E a vista, acho que é o mais legal. Daqui a pouco a gente vai abrir as outras repartições aqui, para a gente conseguir ter uma vista mais ampla da praia que está logo ali na frente. Então eu já quero saber de vocês, pessoal que já pesquisou sobre Jericoacoara, ouviu falar na Praia do Preá, e principalmente nesse lugar que a gente acabou de chegar. Bem bacana aqui. E agora vamos fazer um tour com vocês pelo nosso hotel. Sério, um lugar muito incrível. Mas antes, deixa eu mostrar a beleza do mar que a gente tem aqui na frente. A gente está muito privilegiado porque essa aqui é a praia principal aqui da Vila de Jericoacoara. Então a gente tem esse marzão bem bonito. A gente consegue ver vários barquinhos. Do meu lado, na verdade, agora na minha frente, a gente tem a área das dunas. A gente tem outras praias aqui para esse lado de cá. E é a praia onde todo mundo vem para assistir o pôr do sol, que acontece nessa direção também. E no final do dia, hoje no pôr do sol, a gente vai fazer a trilha da Pedra Furada, que fica para esse lado de cá. São mais ou menos uns 30 minutos saindo daqui da vila para a gente chegar lá. E a gente está realmente encantado, é uma praia muito bonita. Acho que vocês devem conseguir ver os tons de azul que a gente tem aqui. É tudo muito bonito e agora vamos pro tour no nosso hotel. E a gente está no Vila Calango, é um dos melhores hotéis aqui da vila. Então bora lá que a gente vai mostrar para vocês um pouquinho da estrutura geral, nosso quarto também. E a gente está bem na entrada para o hotel, a partir da praia. A gente tem uma outra entrada que fica virado para a rua, que fica ali atrás de mim. E aqui é a área principal que a gente chega. Logo do lado de cá a gente tem a piscina, tem uns lugares que o pessoal geralmente senta, toma um sol. Felizmente hoje está fazendo um sol bem forte, bem bom. E desse outro lado daqui, no segundo andar,
a gente tem área que é servido o café da manhã, embaixo tem restaurante também com o bar, então é uma área bem bonita. Lá de cima a gente consegue ver o mar, esse mar lindo, tomando café da manhã. Então foi mais uma experiência bem incrível que a gente teve aqui. Como eu falei, a gente tem duas entradas. A entrada pela rua fica logo aqui atrás, junto com a recepção, por onde a gente entrou. E aqui está o nosso quarto. Então bora lá que eu vou mostrar para vocês. E agora, por volta das 5 horas da tarde, o pessoal começa a ir caminhando rumo às dunas. Estão logo ali na frente já. E basicamente todo mundo vai para lá, que é um dos melhores lugares, é um pouquinho mais alto. Mas a vista de toda a praia aqui é muito linda, o pôr do sol. E hoje, finalmente, a gente está vindo fazer a trilha da Pedra Furada. A Pedra Furada, é claro que é o principal cartão postal aqui da vila de Jericoacoara. A gente deixou para o último dia, porque a gente foi fazendo outras coisas, mas a gente não podia ir embora daqui sem fazer essa trilha. Então, acabamos de sair, são mais ou menos 30 a 40 minutos para a gente chegar. Existem duas maneiras principais da gente chegar lá. Uma é essa trilha que a gente está fazendo, que a gente passa entre os dois morros que estão aqui, e uma outra que a gente vai mais pela costa. Mas a duração é basicamente o mesmo tanto. E uma outra informação, acabou que não deu tempo também da gente visitar uma outra praia que a gente tem aqui, que se chama Praia da Malhada. Ela fica mais ou menos nesse rumo aqui. Na praia principal tem umas pedras, então ela fica do lado de cá. Mas ela é bem acessível também a partir da cidade. Mais ou menos uns 10 minutinhos a gente consegue acessar ela, é bem pertinho também. Então, quem vier, fica mais essa recomendação para vocês. E bora lá, já estamos cansados, a gente acabou de começar a subir o morro, mas o sol está bem forte, apesar de ter bastante nuvens. Mas bora lá que a gente tem chão pela frente ainda. Subidinha difícil essa, viu? A gente demorou, a gente não chegou ainda, tá no topo. Acho que aqui a gente começa a descer já, a gente consegue ver as pedras ali. E foram uns 30 minutinhos, mas é puxadinho, fazendo bastante calor também. Apesar de estar o tempo bem nublado. Mas dali de trás a gente conseguiu ver umas pedras, não sei se já é a Pedra Furada, mas tinha bastante gente lá perto e parecia bem pequena. Pelo menos eu tinha a impressão que seria uma pedra bem grande, com um furo no meio. Vamos ver quando a gente chegar lá, ter essa perspectiva. E a gente acabou de avistar a pedra, ela tá ali embaixo e realmente ela é um pouquinho menor do que a gente imaginava, porque, não sei, eu tinha isso na minha cabeça que ela era um pouco mais alta, mas começou a chover mais forte agora, então acho que a gente vai voltar. Não tá parecendo que vai parar de chover, então, como aqui o terreno ele é bem inclinado, tem bastante pedra, acho que a gente não vai arriscar indo lá embaixo. O tempo também não está muito bonito, a gente não vai soltar o drone, mas fica essa recomendação para vocês e tomem cuidado também. Muita gente, assim como a gente veio de
Havaianas ou algum outro tipo de calçado que talvez possa escorregar, então tomem cuidado. É bem bonito até, mas infelizmente o tempo não ajudou. Ficar para uma próxima, mas vocês que vierem, é um lugar bem bonito, principalmente com sol deve ser bem bonito, e também para ver o pôr do sol daqui, o pessoal falou que é bem bacana. Se curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nossas próximas aventuras pelo Brasil e pelo mundo.